Estamos iniciando mais um Pão das Três. Graças a Deus pela oportunidade deste encontro. Bem-vindo a todos que nos acompanham na página da Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook. Nós desejamos que este tempo seja muito proveitoso para você, bênção para a tua vida, que Deus o abençoe. Que Deus abençoe se porventura houver mais alguém contigo nos acompanhando. O nosso abraço especial a todos os membros da Igreja Batista em Vila das Belezas. Nosso abraço também a todos os irmãos de outras igrejas, membros de outras igrejas locais. E a irmãos que porventura nos acompanham, amigos que não pertençam a nenhuma outra igreja. Todos são bem-vindos a este encontro. Eu convido a você que nos acompanha agora numa oração inicial, pedindo que Deus abençoe este Pão das Três. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos pela bênção de mais um Pão das Três. Te louvamos pela rica oportunidade de celebrar o teu nome, de te louvar, de proclamar a tua palavra, de engrandecer teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre este encontro, que seja prazeroso ao teu coração, que atinja teus propósitos, teus desígnios, e que em todo tempo o teu nome, e somente o teu nome, seja exaltado. Ao Senhor a glória. Em nome de Jesus, amém. O Pão das Três é um encontro diário que nós temos aqui no Facebook, todos os dias às 15 horas. Estou vendo aqui a presença da Marília, já vi a presença da Vone, estou vendo aqui a Rose, já vi o pastor Israel entrando, a Rosa, o Edson e outros irmãos aqui presentes. A ideia é esta mesma, que nós nos encontremos virtualmente. Estou vendo a Silvia aqui entrando, Heloísa, várias irmãs, vários irmãos presentes. Todos os dias, às 15 horas, um dos pastores da nossa igreja está aqui no Facebook, nesta live, Pão das Três, para compartilhar a palavra, para orar, para cantar louvores ao nome do Senhor. Exceto às quartas-feiras e aos domingos, né? Amanhã, portanto, domingo, nós não teremos o Pão das Três, em razão dos nossos cultos. Culto matinal, às 10h30, no canal da Igreja Batista em Vila das Belezas, no YouTube. E também às 19 horas, culto noturno. E às quartas-feiras, o culto de oração, às 20 horas, também no canal da Igreja, no YouTube. Facinho de acompanhar, só entrar lá no YouTube, digitar o nome da igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas, e você pode acompanhar, pode prestar culto a Deus conosco no canal. Nos demais dias, todos os dias às 15 horas aqui no Facebook, Igreja Batista em Vila das Belezas, o nosso Pão das Três. Bem-vindo, Equias, bem-vindo, Romualdo, nossos irmãos aqui presentes, entrando na nossa sala online. Eu convido a todos a ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 45. Livro de Gênesis, capítulo 45, a partir do versículo 15. Gênesis, capítulo 45, a partir do versículo 15. Eu farei a leitura, peço que você acompanhe. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã, e tomai
e tornai, a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado fazer isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai, para o caminho. E despediu seus irmãos, e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que eu morra. Amém. Para quem está chegando agora aí na nossa sala, o nosso Pão das Três, o texto bíblico que nós vamos considerar nesta tarde é Gênesis capítulo 45, do versículo 15 ao versículo 28. O final, finalzinho aí do drama que José viveu até se reconciliar com seus irmãos. E consumando aí com o retorno de seu pai à presença do filho José, então a família toda se reunindo para morar definitivamente no Egito. Eu quero pensar com vocês neste texto acerca do perdão. O perdão que José concedeu a seus irmãos gerou inúmeras bênçãos. Podemos pensar o contrário. Se José não tivesse perdoado a seus irmãos, o que teria ocorrido? Esta história, sem dúvida, teria tido um final trágico. Nós podemos aprender muito com a prática do perdão. O perdão, ele gera bênçãos. O perdão, ele gera inúmeros benefícios para todos aqueles que estão envolvidos numa história, numa trama, num relacionamento. Então, o fato de José ter perdoado seus irmãos gerou aqui um final feliz. Se nós olharmos esta narrativa, como um enredo, como uma trama, o final foi feliz, porque a priori houve perdão. Sem perdão, o final dessa história teria sido trágico. Em nossas vidas, o perdão, ele garantirá finais felizes, ele garantirá resultados positivos. Liberar perdão, uma expressão muito conhecida, muito usada, ela significa esvaziar, uma represa que está prestes a romper. Não imagina aquela represa sobrecarregada, cheia, transbordando, e aquela água precisa ser liberada. O versículo 1 do capítulo 45 diz que José não se podia conter. Então era muito perdão para ser dado, para ser liberado, e ele o faz. Mas é bom que a gente saiba algumas coisas sobre o perdão.
O perdão, ele não apaga o passado. O passado é impossível de ser apagado. Ele é um fato, ele é um evento, ele é histórico, né? Mas, embora o perdão não apague o passado, o perdão permite que o presente seja vivido sem a sua influência. O passado não é apagado, mas sua influência é nula, uma vez que o perdão é liberado. Uma vez que José perdoou seus irmãos, todo o passado difícil, tenebroso, não foi apagado, mas não há influência deste passado sobre o presente. Nós vemos isto nesta história e podemos ver isto em nossas vidas, quando perdoamos e quando também somos perdoados. Podemos viver o presente de modo leve. Pode-se ter um passado pesado por algum evento, por alguma ofensa, mas uma vez que há perdão, esta influência é nula e vivemos o presente de maneira leve, suave. Perdoar pressupõe leveza, ou seja, não se põe o dedo na ferida. Este é um erro comum que muitas vezes nós incorremos, né? Queremos sempre cavucar e cutucar, ferir, lembrar das coisas ruins. Perdoar pressupõe se eximir, né, de cutucar a ferida, de colocar o dedo na ferida. O perdão, ele transforma o mal em bem. Perceba no versículo 7 do capítulo 45, se você puder olhar, o versículo 7 do capítulo 45, o José diz o seguinte: Deus me enviou. Não foram os irmãos que haviam vendido o José? Como que ele diz que Deus o enviou? Agora fico aqui num dilema. Foram os irmãos que provocaram o mal ou foi Deus quem provocou o bem? Ou melhor, foi Deus quem transformou o mal em bem. Perceba o grau de sabedoria, de discernimento, de percepção na vida de José ao perdoar seus irmãos. Ao invés de evocar o passado e dizer: olha, vocês fizeram aquele mal e me mandaram para cá e eu fiquei preso e foi um perrengue danado. Não. José diz: Deus me enviou. O crente, né? O crente em Cristo Jesus, aquele que ama a Deus, que serve a Deus, que segue a Jesus, ele sempre consegue ver graça em tudo. Ele consegue ver suavidez, leveza em situações constrangedoras e difíceis. E quando perdoamos, ou quando somos perdoados, todo o mal é transformado em bem. O versículo 15, que foi o versículo do início da leitura, fala de beijo. O beijo, né? Tão raro hoje, tão raro em nossos dias, né? Não se pode beijar mais, né? Não se pode mais abraçar, não há toque, não há aperto de mão, não há afago. Mas, naquela época, o ofendido José beijou. E foi iniciativa dele, né? Foi iniciativa de quem foi ofendido. Interessante nessa história toda que não há pedido de perdão. Nós podemos inferir, né, que o fato dos irmãos estarem ali, presentes, né, se submetendo ao governador do Egito, que no caso era o José, tem ali embutido um pedido de perdão. Me parece isso ser uma forçação de barra no texto. O texto ele não deixa claro em nenhum momento que houve um pedido expresso de perdão, que houve ali uma oficialização de perdão por parte dos irmãos de José. Mas José os beijou, José os perdoou, embora não houvesse nenhum pedido de perdão oficial. O perdão, ele transcende, né, o senso comum, ele transcende o costume. Então, dizemos assim: eu perdoo se ele me pedir perdão.
Gostaria de fazer uma pergunta, né? Quem de nós pediu perdão para Jesus, para ele nos salvar? Fomos nós que pedimos perdão para Deus e aí sim Deus mandou Jesus Cristo nos salvar? Absolutamente. Jesus veio ao nosso encontro, cheio de graça, cheio de perdão. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem nada, não sabem o que fazem. Então o nosso Deus é o Deus que perdoa. Todos nós em Cristo Jesus. E José, meio que prefigurando aqui a obra do nosso Salvador, ele perdoa todos os seus irmãos, né? Sem nenhum equívoco, sem nenhuma ressalva, né? Sem nenhuma reserva. Ele os perdoa, ele os beija. O versículo 15 é lindo. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Irmãos e amigos que nos acompanham, não houve pedido de perdão aqui. José não se conteve, liberou perdão. Sabia que sem a estrada do perdão, o final da sua família seria trágico. O perdão, ele é filho da graça. Quem perdoa sempre quer ver o bem do perdoado. E graça é o quê? Favor, provisão, favor imerecido. E no versículo 22 deste capítulo 45 de Gênesis, nós vemos o José provendo a seus irmãos, provendo bens, dando-lhes bens. Ora, como este ato de graça seria possível se previamente não houvesse da parte de José perdão? Portanto, o perdão, ele anda de mãos dadas com a graça. Ele é filho da graça. A graça, ela é expressa em perdão. Jesus nos salvou e nos perdoou. Sem perdão, não haveria salvação. Sem salvação, não haveria a graça. Perdão, ele pressupõe também clima de paz. Então não dá para a gente andar naquela estrada segundo a qual, olha, eu perdoo, mas você aí, eu aqui. Né? Ah, eu vou perdoar, mas não fala mais comigo. Né? Bom, quem perdoa vive em paz. E interessante o conselho, né, de José para os seus irmãos, e José conhecia a natureza deles. Né? Não briguem pelo caminho. Né? Ambiente pacífico. Né? O perdão, ele sempre promove paz, ternura, leveza, clima suave, ambiente leve, agradável. Sabe por quê? Porque o perdão, ele contraria todo o esquema humano. Como é que é o esquema humano? É o da retaliação. O esquema humano é da revanche. Ah, te pego na curva. Você me paga, você vai ver. São expressões do esquema humano. O perdão, ele desmonta o esquema da vingança. Toda retaliação, toda represália, todo revanchismo, toda mágoa, raiz de amargura, o perdão se sobrepõe a estas coisas. De novo, eu quero puxar o início desta história. Antes desse beijo aqui do versículo 15. Imagine como terminaria a história de José, Jacó e os irmãos de José se não houvesse perdão. E de novo eu insisto, foi dado perdão sem pedido de perdão. Difícil? Em Cristo é possível. Podemos perdoar, inclusive a quem nos ofende e não nos pede perdão. É isso que ensina o Senhor Jesus. O perdão, portanto, ele desmonta qualquer esquema humano. Ele faz desmoronar o padrão deste mundo, segundo o qual o ser humano precisa se vingar, precisa retalhar, precisa fazer represália, precisa ir para cima, bater no peito, esbravejar. Esse é o esquema desse mundo sem Deus, desse mundo sem Cristo. O perdão,
que nós desfrutamos em Deus, em Cristo Jesus, e podemos dar este perdão a quem for necessário, este perdão desmonta qualquer esquema deste mundo. É impensável, e é impensável mesmo, o relacionamento com Deus sem o perdão. Já imaginou? O relacionamento com Deus sem perdão é possível? Tem algum atalho? Tem algum caminho diferente para a nossa relação com Deus que não seja através do perdão? É possível Deus nos aceitar sem nos perdoar? É possível termos algum nível de relacionamento, de comunhão com Deus, sem que haja perdão da parte dele para nós? Deus sempre soube que para se relacionar conosco, ele teria de dar o primeiro passo. Poderia parafrasear aqui, né? Ele teria de dar o primeiro beijo. Lembre-se do primeiro versículo que lemos hoje. José beijou todos os seus irmãos. E não foi beijo de Judas Iscariotes, não, viu? Foi beijo de amor, beijo de perdão, beijo de graça, beijo de misericórdia, beijo de Deus. Beijo que José deu em lágrimas aos seus irmãos. E a história teve um final feliz. E Deus sempre soube que para se relacionar conosco, ele teria de dar o passo inicial. E ele o fez em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Deus dá o passo definitivo para se relacionar conosco. E este passo está permeado, cercado, envolto em perdão. Não há como dissociar o perdão do passo de amor, de graça, de misericórdia que Deus deu em Cristo Jesus em nossa direção. Em Cristo Jesus, nosso Deus e Pai, se dirigiu a você e a mim para dizer perdoado. Foi isso. Em Cristo Jesus, Deus foi até você, veio até mim e disse, perdoado. Aí a gente começou a conversar. Aí a gente começou a louvar. Aí Deus nos enxergou. Aí nós enxergamos Deus. Aí os nossos olhos se abriram. E aí Deus nos aceita. E nós aceitamos a Deus. E em Cristo a paz, a leveza, a suavidez. Nossas relações interpessoais, e aí agora eu já estou falando no plano horizontal, porque a nossa relação com Deus é no plano vertical. A nossa relação com o próximo, ela é horizontal. Nossas relações interpessoais jamais vão prosperar sem o perdão. De onde a gente acha que o nosso relacionamento com os irmãos, com os amigos, com a família, com as pessoas, e todos os relacionamentos são frágeis, eles passam por intempéries, eles sofrem algum tipo de ruptura. E se nós descartarmos, desprezarmos o elemento perdão, de onde a gente tira a ideia segundo a qual nossas relações vão prosperar sem o elemento perdão? Não há como. Se para nos relacionarmos com Deus o perdão é condição sine qua non necessária, isto se aplica a todos os níveis das relações humanas, das relações sociais e principalmente da relação entre o povo de Deus. Nós, filhos de Deus, não podemos prescindir do perdão. Prescindir do perdão já é pecado de origem, é pecado antes de pecar. Quando prescindimos do perdão, pecamos antes de pecar, antes de negar o perdão propriamente dito. Irmãos e amigos que nos acompanham, o perdão é necessário para a manutenção da nossa relação com Deus. Não há relação com Deus sem perdão. Por que haveria de ser diferente entre mim
e você. Entre você e o próximo. Não há diferença. Deus estabeleceu um método de relação com ele, perdão. E este método, ele se expande, ele se extrapola para a relação com os outros, perdão. Há perdão a ser liberado? Libere perdão. Sente no fundo do coração que alguém se sentiu ofendido por algum ato, por algum gesto ou por alguma omissão de nossa parte? Vamos liberar perdão, vamos perdoar, vamos pedir perdão, se for o caso também. Em ambos os casos, tanto na relação com Deus quanto na relação com os outros, o perdão é vital. E vital é uma palavra que é oriunda do termo vida. Então podemos pensar, num sentido diametralmente oposto, que se não houver perdão, há morte? Sim, sem perdão, a relação está morta. No perdão, a relação está viva. José e seus irmãos experimentaram a vida porque houve perdão. Se José não tivesse perdoado seus irmãos, a relação teria cheiro de morte, de retaliação, de vingança, de represália, de mágoa, de omissão e de toda sorte de coisas ruins que o ser humano produz naturalmente, segundo Jesus Cristo, né? Do coração humano procedem coisas terríveis. Então o perdão ele é necessário. Perdoar não é uma opção, mas meio de vida. O beijo do perdão. José beijou todos os seus irmãos, sem pedido de perdão. Se alguém nos ofendeu e não nos pediu perdão, perdoemos. Perdoemos por fé. Perdoemos porque Deus nos perdoou em Cristo. Ninguém aqui pediu perdão para Deus para ser salvo. Deus veio ao nosso encontro, veio nos perdoar, veio nos amar, à revelia do nosso pedido de perdão, a despeito da nossa ausência do pedido de perdão. Graças a Deus, porque podemos aprender com essa belíssima história que José perdoou sinceramente, de coração, seus irmãos, e a história resultou num final feliz. Você e eu podemos seguir esta mesma estrada, que é a estrada de Cristo Jesus. Cristo nos perdoou. Cristo nos perdoou sem pedirmos nenhum perdão a Ele. Ele nos perdoou e fomos salvos por causa do seu perdão. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, Deus nos ensine a perdoar. O apóstolo perguntou: quantas vezes temos de perdoar? A resposta de Jesus é uma hipérbole, né? Matemática. Na prática, ele quis dizer: perdoe sempre, porque sem perdão só há morte. Onde há perdão, há vida. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, Deus abençoe a nossa igreja, que a Igreja Batista em Vila das Belezas seja a igreja de perdão, de experimentar e de praticar o perdão, que as nossas famílias sejam famílias de perdão, e que todos que nos assistem, que nos acompanham nesta tarde, que posteriormente, eventualmente vão acompanhar esta edição do Pão das Três, saibamos, onde há perdão, há vida, floresce o jardim, há árvores frutíferas, há fruto que permanece, há vida e vida em abundância. Vamos exaltar o nosso Deus, vamos cantar louvor a esse Deus que nos ama, que nos perdoa. Eu quero cantar um cântico com vocês nesta tarde, o cântico Exaltai. Vamos cantar juntos? Vamos exaltar o nome do Senhor? Exaltai.
presença, com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, pois do pecado me livraste, agora sou justificado. Bendito seja o Senhor, exaltai, engrandecer seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecer seu nome, a Ele se louvar. Entrarei em tua presença, com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, pois do pecado me livraste, agora sou justificado. Bendito seja o Senhor, exaltai, engrandecer seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecer seu nome, a Ele se louvai, exaltai, engrandecer seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecer seu nome, a Ele se louvai, a Ele se louvai, exaltai. Agora sou justificado, bendito seja o Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Estou vendo aqui mais algumas pessoas, a Bia, a Sueli, a Liege, graças a Deus por todos que nos acompanham em mais esta edição do Pão das Três. Vamos orar, temos aqui alguns motivos de oração. Gratidão, vamos agradecer a Deus pela proteção. Já imaginou o quanto Deus tem nos protegido? Como Deus tem nos guardado? O cuidado de Deus, a providência de Deus, sua provisão, sua presença. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Se referindo ao povo de Israel na peregrinação no deserto do Sinai, ele diz que nas asas da águia eles foram conduzidos. Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos protege de todo o mal. Portanto, um louvor específico a Deus, uma gratidão do nosso coração por sua proteção, por seu cuidado. Um outro motivo de gratidão, de louvor, a recuperação da nossa irmã Priscila. A Priscila do Fázio está se recuperando bem, está se sentindo melhor, as dores estão passando, graças a Deus, pela recuperação da Priscila. Alguns pedidos de oração, todos eles aí envolvendo a questão de saúde. A maioria deles, Eu quero pedir oração pela Isabel, da Priscila e do Fázio. A Isabel continua hospitalizada, então que Deus tenha misericórdia, que Deus a abençoe,
e Deus a proteja de todo mal. Vamos orar também pela irmã Nadir. A irmã Nadir está com um probleminha de saúde, pede oração por seu restabelecimento. No último Pão das Três, acredito que no último, nós recebemos um pedido de oração da Carmen. Então a Carmen pede oração por sua saúde. Ela não está bem, então pede que a igreja esteja em oração por ela. Nadir, Isabel e Carmen. E há outros motivos de oração, outras pessoas enfermas, passando aí por dificuldades, tratamentos, que a igreja esteja sempre em oração. Eu quero destacar esses. E um outro pedido de oração é por pessoas que estão desempregadas, né? Então nós sabemos que por conta da crise sanitária que nós estamos vivendo, há pessoas perdendo o emprego. Há pessoas da igreja da Vila das Belezas que perderam o emprego aí nos últimos dois meses, pelo menos. E isso em função do agravamento da crise. Então que estejamos em oração por estas pessoas também. Vamos orar, vamos ter este momento de oração, de louvor, né, agradecendo a Deus pelas bênçãos, mas também de intercessão uns pelos outros. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo perdão que recebemos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus o Senhor nos declarou perdoados, justificados, santificados, regenerados, graças ao Senhor por tão grande salvação, salvação que se deu em perdão. Grande é o Senhor, rico em perdoar, paciente, longânimo, benigno, te exaltamos, exaltado seja o nome do Senhor. Nosso Deus, nós te agradecemos pela recuperação da nossa irmã Priscila. Vemos aí teu cuidado, tua proteção, tua presença doce, restauradora. Te agradecemos por isto. Te louvamos pelo teu cuidado, de uma forma geral, sobre nossas vidas. Proteção, providência, preservação. Graças ao Senhor por tanta provisão vinda do teu trono a nós, sem merecermos. O Senhor nos guarda, nos protege, nos livra do mal. Grande é o Senhor, Deus de todo cuidado. Tua palavra diz que o Senhor tem cuidado de nós, e é fato, é verdade. Cremos nisto, experimentamos isto. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso Deus, pedimos pela saúde da Isabel. Tenhas misericórdia dela, a abençoe, permita, em nome de Jesus, que em breve ela esteja em casa, na companhia de seus pais. Guarde seus pais, guarde a família do Fázio de todo mal. Pedimos pela irmã Nadir, pela Carmen, que tu tenhas misericórdia delas, dos problemas de saúde que elas enfrentam, os demais enfermos da nossa igreja, os que estão passando por tratamentos delicados. Misericórdia, Deus. E pedimos pelos desempregados, pelos que perderam postos aí de trabalho por conta da crise. Tenhas compaixão, que esta situação seja revertida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos. Amém. Temos aqui mais algumas pessoas, Marinha Noronha, Alba Lopes, estamos vendo aqui mais algumas irmãs participando da nossa sala, do nosso Pão das Três. E estamos chegando ao final de mais esta edição do Pão das Três. Nos veremos no Pão das Três, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, com o Pastor Júnior. Se Deus quiser, então, segunda-feira às 15 horas, mais um Pão das Três, aqui na página da Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook. Amanhã, domingo, todos estão convidados a cultuar a Deus conosco.
no canal da igreja no YouTube, às 10h30 da manhã e às 19 horas, se Deus permitir. Que o nosso bom Deus abençoe você, sua família e a todos nós. Amém.